Olá, bem-vindo ao canal Diva Express. Meu nome é Daniel Machado e hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto recorrente, que é por que tanta gente começa a fazer exercício e para, não consegue levar isso pra frente. E eu vou falar isso daí com base num livro que eu andei lendo recentemente chamado No Sweat, de uma autora chamada Michelle Segar. E essa mulher, essa pesquisadora americana, ela é pesquisadora da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e ela conduz estudos sobre motivação e manutenção da motivação. Então, basicamente, as pessoas que começam a atividade física e param, elas basicamente perderam a motivação para continuar fazendo aquela atividade. É muito comum você ver pessoas que resolvem mudar de estilo de vida e começar a fazer um esporte, ou começar uma dieta, enfim, qualquer outra coisa no sentido de melhorar a própria vida, e começam a tomar aquelas atitudes, né? Começam a fazer a mudar a rotina delas, e essa mudança ela acaba não persistindo, não durando muito tempo. Na maioria dos casos, até na minha experiência clínica mesmo, em torno de 2 semanas a 3 meses, e as pessoas acabam voltando aos hábitos antigos e à vida antiga, e acabam não mudando nada e ficando mais frustradas ainda no final desse processo. O livro dessa mulher dá insights incríveis sobre como fazer que essa mudança seja permanente, ou seja, você comece a mudar a sua rotina, os seus hábitos, e faça com que esses hábitos perdurem. Então vamos dar uma olhada nas principais ideias que eu separei desse livro para a gente analisar aqui, e para que você comece a implementar na sua vida mesmo a partir de hoje, e que comece a fazer com que os seus hábitos se cristalizem e se tornem coisas permanentes na sua vida. Então a primeira ideia dela é o seguinte: o porquê você está se exercitando. Isso é muito importante. Existe um tipo certo de porquê, e esse porquê mantém você fazendo os seus exercícios da maneira certa, ou seja, faz com que você continue levando os seus exercícios para adiante. Uma das coisas mais importantes é o seguinte: esse porquê tem que ser significativo para você. Ou seja, tem que ter um significado que independe de qualquer outra pessoa, tem que ser importante para você. Mas o mais legal dessa sacada dela é o seguinte: a maioria das pessoas sempre fala em exercício e te aconselha a olhar no longo termo. Ou seja, no longo prazo. Você vai começar a fazer esses exercícios e daqui a 6 meses ou 12 meses você vai ver o resultado, vai ser melhor para a sua saúde, enfim. Ela fala que basicamente essa é a fórmula para você não conseguir. Ou seja, se você ficar pensando no longo prazo o tempo todo, você vai acabar desistindo. Isso daí é muito interessante e tem muito a ver com uma característica normal do ser humano, que é justamente buscar gratificação imediata. Então toda vez que você faz uma coisa e tem gratificação imediata, você reforça a sua motivação em relação àquilo ali, porque você está sendo recompensado. Então a grande sacada para você continuar fazendo seus exercícios, ou continuar na sua dieta e manter isso daí, não só iniciar um novo hábito, mas manter, cristalizar esse hábito, é você focar nos benefícios de curto prazo que você obtém fazendo eles. Para ilustrar esse porquê, ela fez uma pesquisa com várias pessoas, e a pesquisa consistia no seguinte: ela perguntava para essas pessoas o porquê elas estavam decidindo começar a se exercitar. Em torno de 75% das pessoas pesquisadas falou que estava começando a se exercitar porque queria se sentir melhor em termos de saúde ou queria perder peso. Então, 75% das pessoas, ou seja, 3/4, queria perder peso ou ter uma saúde melhor. Enquanto que 25% apenas falou que estava começando a se exercitar porque a prática de exercício fazia com que ela se sentisse melhor, mais centrada, mais energizada. O interessante é que, ao longo de um ano de pesquisa, os 75% de pessoas que responderam que queriam perder peso ou que queriam se sentir mais saudáveis tenderam a parar de fazer os exercícios com muito mais frequência do que as outras pessoas que buscavam a gratificação imediata. E o que nos leva a concluir que é interessante a gente usar essa busca natural do ser humano pela gratificação imediata para nos manter permanentemente motivados. Então é importante que você, quando começar o seu programa de exercícios, quando resolver entrar na academia ou fazer algum tipo de exercício com o qual você se sinta bem, que faça sentido para você, você pense na gratificação imediata que aquilo vai te dar. No momento imediato que você está fazendo exercício, ou quando você sai
da academia ou da prática que você está fazendo, ou ao longo do dia. E não que você fique com um objetivo abstrato, um objetivo difícil de você quantificar imediatamente, como perda de peso, melhora da saúde, enfim, são coisas abstratas demais, segundo a pesquisa dela, e não são as melhores, apesar de serem coisas muito boas e coisas nas quais a gente deve ter sempre, a gente deve estar sempre olhando para isso, mas não são as mais efetivas no sentido de gerar motivação, para que a gente continue fazendo nossos exercícios. Então a sacada é manter a nossa mente motivada. A outra sacada que ela coloca no livro é a seguinte: fazer exercício para você é uma obrigação ou é uma oportunidade, é um presente que você dá para você mesmo? Tudo que você encara como obrigação, você começa a não sentir motivação, não sentir vontade de fazer. É engraçado, inclusive, a etimologia, não a etimologia, mas a palavra motivação, né, é você ter motivos para desempenhar determinada ação. E é por isso que a gratificação imediata é tão importante, né? Quando você tem uma gratificação imediata, você automaticamente tem motivos para fazer aquela ação. Então, algo que você sempre deve se perguntar é o seguinte: você está vendo seus exercícios, eu vou começar a chamar de atividade, na verdade, porque exercício é algo que acaba lembrando muito motivação, mas as suas atividades físicas, a movimentação do seu corpo, está sendo para você uma obrigação ou está sendo uma oportunidade? É engraçado que também em vários estudos onde você pegou grupos de pessoas para colocar numa andada no parque, né, um passeio pelo parque, e você falou para um determinado grupo que ele ia fazer exercícios andando pelo parque, e no outro que ele ia simplesmente se divertir andando pelo parque, a percepção da atividade num grupo e no outro foi totalmente diferente. E eu tenho certeza que você sabe o grupo que gostou mais da atividade. Certamente aquele que entrou na atividade pensando em se divertir e não exatamente em fazer um exercício ou uma obrigação. Então isso é muito importante, você focar em transformar a sua atividade física numa oportunidade, num presente que você dá para você mesmo, uma oportunidade de melhorar, de obter a gratificação imediata. Essa é uma das grandes sacadas para você manter a sua motivação, você se manter nos seus exercícios. Outra coisa que ela fala e que eu acabei não anotando aqui é o seguinte: é o ciclo de sucesso da motivação. Ou seja, quando você começa a implementar, porque uma das grandes sacadas que você tem que fazer é o seguinte: você tem que começar. E quando você começa e você está focado naquela gratificação imediata, automaticamente você vai acabar percebendo que aquilo ali é bom para você e vai tender a fazer mais daquilo. Uma das grandes coisas das mais importantes que você pode fazer por isso é o seguinte: é buscar a atividade que você gosta, não que outra pessoa te disse que é legal, uma atividade que você gosta e começar a fazer, e começar a prestar atenção em como aquilo muda a sua vida para melhor, como aquilo faz algum tipo de bem para você. Automaticamente você vai tender a fazer mais esse tipo de comportamento. E no começo, o que era uma obrigação, você se exercitar, passa a ser algo que faz parte de você, faz parte do seu dia. Se torna um presente que você dá para você mesmo, e com o passar do tempo isso se torna o combustível do seu dia. Veja só, a mudança aqui é incrível. Passa de uma coisa que você não queria fazer, que você fazia força para fazer, e agora se torna algo que você precisa fazer porque ele faz bem, é um combustível para que você tenha um dia incrível, para que você tenha um dia que rende muito mais. Outra grande sacada que ela coloca no livro é a seguinte: são as OPMs, ou como ela fala, oportunidades para se movimentar. Ninguém é tão ocupado durante o dia que não possa tirar 1 ou 2 minutos para mover o corpo. Uma coisa interessante é o seguinte: a maioria das pessoas tende a pensar em atividade física como aquele tempo que você separa de 30 a 45 minutos num dia para fazer uma ginástica ou uma atividade física que geralmente é exaustiva numa academia, enfim. E o resto do dia as pessoas acabam esquecendo. Na verdade, ela fala o seguinte: que todo momento é um momento para você estar exercitando o seu corpo. Todo momento é um momento para você estar movimentando o seu corpo. E, de fato, a maioria das pessoas que pensam que 30 a 45 minutos por dia é o suficiente e fazem assim, é possível uma pessoa se exercitar 30 a 45 minutos por dia numa academia e, ao mesmo tempo, ela ser sedentária de determinada maneira. Ou seja, se é uma pessoa que passa o dia inteiro sentada na mesma posição ou em pé e só varia essa posição para os 30 ou 45 minutos da academia, onde vai fazer algum tipo de atividade, e depois ela vai chegar em casa cansada e vai deitar, a maior parte do tempo essa pessoa passou, na verdade, sedentária, passou sentada. E isso daí é uma coisa que a maioria das pessoas não presta atenção.
Então a grande sacada aqui é buscar oportunidades para se mover, para se movimentar ao longo do seu dia. E toda oportunidade conta. Você tem que fazer disso uma espécie de uma caça ao tesouro mesmo. Procurar essas oportunidades para estar se movendo. Então, por exemplo, subir um lance de escadas em vez de pegar o elevador, ou então andar enquanto está falando ao telefone, fazer jardinagem, enfim, qualquer coisa que você possa acrescentar em termos de movimento vale, qualquer coisa conta, qualquer minuto conta. E uma das grandes sacadas que ela fala é o seguinte: se você puder acrescentar poucos minutos várias vezes ao seu dia, isso daí é muito mais interessante do que você fazer sua movimentação em um bloco só, como as pessoas que vão para a academia apenas. Então é muito interessante você aproveitar todo minuto que você possa do seu dia, todo minuto que surge a oportunidade, e você colocar o seu corpo para se mexer. Ou seja, você pode, por exemplo, estar trabalhando no seu computador e resolver levantar e dar uma caminhada, esticar as pernas, subir e descer um lance de escada. Isso daí faz total diferença, e a somação dos esforços que você faz ao longo do dia, ou seja, a somação de movimentação faz diferença quando você vai colocar isso daí no cômputo geral, ou seja, quando você vai juntar toda a movimentação que você fez. Outra sacada que ela coloca são os cuidados pessoais, E existe uma hierarquia de cuidados pessoais. Qual é aquele hábito de cuidados pessoais que você tem que faz com que seu dia seja um dia realmente incrível? Por exemplo, pode ser, não tem necessariamente a ver com exercício físico, mas com cuidados pessoais. Por exemplo, ler um livro, você está cuidando da sua cabeça, fazer uma meditação, se você gosta de fazer meditação, você fazer uma caminhada, se você gosta de fazer isso, se alimentar de uma determinada forma natural, que faz com que você se sinta bem, enfim, são cuidados pessoais que são indispensáveis para você. Qual é desses hábitos, o que faz diferença no seu dia? Coloque isso daí numa hierarquia, sendo que os mais importantes vão ficar na base dessa hierarquia, os mais importantes para você, e você fazendo isso, sem dúvida, seu dia vai ser um dia muito melhor. O último ponto que ela chama atenção no livro é a mentalidade de aprendiz, ou o que eu gosto de chamar de mentalidade de cientista. E eu vou dar um exemplo para você ver como é que funciona isso aqui. A mentalidade de cientista, ela simplesmente diz o seguinte: que não existe certo nem errado, existem apenas dados. Então vamos usar o exemplo seguinte. Vamos supor que nos seus cuidados pessoais, algo que seja importante para você seja dormir cedo, porque dormindo cedo você tem um dia melhor no dia seguinte. E que por qualquer motivo você não conseguiu fazer isso, você não conseguiu dormir cedo. O que acontece é o seguinte: você não, com a mentalidade de cientista, a mentalidade de aprendiz, isso não vai fazer com que você não vai se martirizar por não ter conseguido fazer algo que você deveria fazer. Você simplesmente vai observar o que acontece a partir de então. Ou seja, você vai ver, no dia seguinte você vai estar mais cansado, você vai estar menos disposta, provavelmente você não vai conseguir performar do mesmo jeito que você estava fazendo quando você fazia as coisas certas. Isso daí vão ser dados. O mais importante é o seguinte: isso não vai gerar autocrítica em você. Você não vai se martirizar por isso. E isso daí é extremamente importante, porque a autocrítica excessiva, a martirização, quando você pega e começa a se criticar demais, você começa a se espancar por algo que você deveria ter feito e não fez, faz com que você se desmotive de fazer aquilo ali. É um dos maiores fatores de desmotivação. Então a mentalidade de aprendiz, a mentalidade de cientista, previne que isso aconteça com você. Na verdade, faz com que tudo que aconteça na sua vida se transforme em dados que você vai ver, você vai poder analisar e você vai descobrir o que é melhor para você. Inclusive você vai aprender muito mais sobre você mesmo e como você pode reagir em situações que vão aparecer ao longo da sua vida, e esses dados aí vão fazer total diferença à medida que você for colhendo, analisando e aprendendo um pouco mais a cada dia. Enfim, essas são as principais ideias aqui desse livro, No Sweat, da Michelle Segar. Eu acho que é um livro muito legal, não tem em português ainda. Se você quiser, eu vou deixar o link aqui da Amazon, mas o livro só tem em inglês, você pode baixar no seu Kindle. Mas foi muito bom poder dividir essas ideias dela com você. Espero que te ajudem no seu dia a dia, que você aproveite bastante, e até o próximo vídeo.